Olá, eu sou Luciana Novaes, professora do curso de fitoterapia, e hoje a gente vai poder discutir e conversar um pouco sobre a utilização da fitoterapia na prática clínica. É algo que a gente acaba não vendo na faculdade, poucos cursos têm a disciplina de fitoterapia, e mesmo assim a gente sai da faculdade já querendo utilizar fitoterápicos, querendo trabalhar com plantas, e essa vontade de trabalhar com plantas é algo que faz parte da nossa própria cultura. Então, mesmo que o nutricionista não tenha tido aulas específicas voltadas para fitoterapia, se percebe na sua prática a colocação, né, de fitoterápicos, e a gente precisa entender por que é necessário continuar estudando, por que é importante eu fazer um curso que esteja voltado à fitoterapia, para que isso me dê uma capacidade maior de análise em cima da planta que eu quero oferecer, para o tipo de problema que eu quero resolver e como fazer essas escolhas. Então, convido vocês para ficarem aqui comigo, né, nessa conversa que a gente vai ter aqui, que vai ser muito interessante e que pode abrir a sua mente para você sentir a vontade e perceber, às vezes, a necessidade de fazer um curso de extensão na área de fitoterapia. Vamos lá! O que é fitoterapia? Fitoterapia é a terapêutica caracterizada pelo uso de plantas medicinais. Então, quando eu falo em fitoterapia, eu não estou falando de utilizar qualquer planta. Eu estou falando de utilizar uma planta que já tem um princípio ativo reconhecido, que a gente perceba que ela pode ser auxiliar em algum tratamento, tá? E aí eu posso utilizar essa planta em formas diferentes, então em diferentes formas farmacêuticas, sem que eu vá trabalhar com a substância bioativa isolada, mesmo que ela seja de origem vegetal. Então, eu vou trabalhar com a planta e não com um único nutriente específico extraído dela. Eu estou falando aqui de trabalhar com a planta como um todo, que ela é rica em vários nutrientes ali, e vai ter e ela vai ter fitoquímicos importantes e que vão agir, às vezes, em sinergia, né? Então, não estou falando de tirar um único princípio ativo para poder trabalhar com ele, e sim trabalhar com os princípios ativos, né, e as substâncias que estão contidas nessa planta. Quando eu falo de utilizar um fitoterápico, eu já estou falando de utilizar um medicamento, um produto, tá, que foi obtido empregando-se o princípio ativo ali, e ele é exclusivamente obtido de plantas. Então, ele é um derivado de uma droga vegetal. Então, o fitoterápico, ele faz parte da fitoterapia. Quando a gente fala em utilizar plantas e medicamentos, a gente percebe que ela é uma prática um pouco generalizada, né? Todo mundo tem uma receita de um chazinho, alguma planta que já usou, lembra da avó, da bisavó, que fazia o uso de determinada planta como medicamento. Então, é uma prática comum na nossa população. E isso é o resultado desse acúmulo de conhecimentos, né, que são os conhecimentos empíricos que foram passados de geração a geração. E, inclusive, esses conhecimentos foram que deram base para a gente hoje ter um conhecimento científico mais sólido. Então, são conhecimentos importantes. Um não é mais importante do que o outro. Os dois são importantes. Através dessa prática popular, isso levou vários pesquisadores a olharem para aquela planta, por exemplo, com outro olhar. Olha, todo mundo toma ela para resolver esse problema. Quando está utilizando, se sente muito melhor. Então, o que será que tem nessa planta que causa isso? E aí tem essa investigação para se tentar comprovar se há ali alguma substância que tenha esse efeito esperado, né? Ou se é até um efeito placebo. Só a sensação de que a pessoa está fazendo algo, ela já faz com que o seu corpo trabalhe de forma diferente e consiga melhorar. Então, são conhecimentos que andam aliados. E a fitoterapia, ela é um excelente recurso na prática clínica do nutricionista. Mas antes de eu começar a pensar em colocar a fitoterapia, eu quero que vocês parem para analisar algumas coisas que eu vou perguntar aqui. Então, vamos refletir? Todo nutricionista possui conhecimento e habilidades para utilizar as plantas?
Vocês tiveram aula de fitoterapia na graduação? Vocês tiveram uma disciplina de fitoterapia? Essa disciplina ou essa aula, ela deu um conhecimento profundo sobre o funcionamento do nosso metabolismo junto com os fitoquímicos, né? Esse conhecimento, ele esteve ausente, quer dizer, você não viu isso durante os seus estudos, ou ele foi abordado de forma muito superficial. Você viu o benefício de utilizar a planta, mas acabou não sabendo direito como utilizar. Então, é legal a gente, antes de sair prescrevendo qualquer coisa, a gente parar para pensar assim: eu possuo o conhecimento necessário? Isso é muito importante. A fitoterapia, ela é um caminho que a gente precisa parar um pouco para pensar antes de sair prescrevendo, porque ela tem uma base teórica própria, né? Ela envolve vários tipos de conhecimento. Então a gente vai estar trabalhando com conhecimentos ligados da botânica, né, da área de biologia. A gente vai estar trabalhando com conhecimentos ligados à área de farmácia, quando a gente vai falar de farmacodinâmica, farmacocinética, né, entender como que aquela planta age no nosso metabolismo, como que ela modifica o nosso metabolismo, com a interação que ela pode fazer no nosso corpo, a interação com o alimento, com o medicamento que eu estou utilizando. E aí é um conhecimento que foge muito do caminho tradicional da nutrição. Então não dá para pensar que acabei a faculdade, estou com meu diploma embaixo do braço, eu quero sair passando todos os tipos de suplementos e achar que fitoterapia está nesse rol, né? Ela tem tanto uma legislação toda a parte feita para ela, porque ela envolve conhecimentos técnicos científicos bem específicos. E aí a gente precisa tirar do ideário da população que a fitoterapia é algo que não tem risco, né? Porque é de planta, então não faz mal. Não é, a gente não pode ter esse tipo de pensamento e tem que ter a consciência de que a planta, ela apresenta sim os seus riscos, os seus efeitos colaterais e efeitos adversos. Então, fitoterapia, ela não é simpatia, tá? Não é aquela coisa, olha, você toma esse chá, às 6 horas em ponto, dá 3 pulinhos para trás, olha para o céu e aí é que o negócio vai funcionar. Nada funciona assim na fitoterapia. Fitoterapia é ciência, então ela não é simpatia. E a falta de conhecimentos específicos, eu saber que tipo de planta é, se essa planta tem algum risco, a dose que eu vou usar, tudo isso, sem eu me fundamentar na literatura científica, pode colocar em risco a população que eu estou cuidando. Além disso, a gente leva a fitoterapia ao desprestígio. Por quê? Porque se eu trabalho com a fitoterapia sem ter ideia do que eu estou fazendo, como que eu vou saber qual é a dose certa para aquele paciente? E uma dose errada, eu posso levar o meu paciente a se prejudicar, como ele também pode não ter o efeito. E o que ele vai dizer depois? Ah, eu já usei fitoterapia, mas não adiantou nada, eu continuei doente, só melhorei quando eu tomei um remédio de farmácia. E isso vai fazer com que essa pessoa desprestigie a fitoterapia e vai falar para as outras pessoas que fitoterapia não adianta nada e outras pessoas vão acabar tendo esse mesmo tipo de pensamento. Então, primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando eu quero trabalhar com fitoterapia, tirar da cabeça esse conceito de que a planta da natureza e o que vem da terra não faz mal, tá? Que essa frase, ela já tem sido desconstruída por várias evidências científicas, né? Tem aqui um trabalho muito interessante, que ele nem é novo, ele é um trabalho de 2009, mas ele estava trabalhando com esse conceito de o que vem da terra não faz mal. E aí foi falar sobre relatos de problemas que as pessoas, né, acabaram contando após utilizar algumas plantas, inclusive que médicos, na hora de fazer o diagnóstico do problema de saúde, viram que foi a utilização inadequada dessa planta. Então, foi esse trabalho aqui, ele conseguiu reunir 40 casos de problemas relacionados ao uso de 22 espécies de plantas medicinais. Dentre os sinais e sintomas que apareceram, os mais frequentes foram sintomas ligados a uma mudança no sistema nervoso central, problemas gastrointestinais e cardiovasculares. Agora, olha que situação. Dentro dos casos mais graves, foi relatado um caso de aborto relacionado ao uso da sena alexandrina, né, que é o sene,
e 3 casos de óbito após a ingestão da lufa operculata, que é a buchinha, uma planta super comum que as pessoas utilizam para rinite. Então, o sene é muito utilizado para problemas de constipação. Você compra o sene e a buchinha em qualquer lugarzinho que vende planta, loja de produtos naturais. As pessoas acham que assim é super tranquilo, e a gente teve casos de óbito, né, pela utilização inadequada dessa planta. Então, pensar que assim, por ela ser natural, por ser de planta, isso é sinônimo para ausência de risco, é um pensamento errado, tá? E esse trabalho aqui, ele já falava sobre a necessidade da gente ter uma política maior, mais eficiente, a fim de tornar esse consumo mais racional e minimizar o risco para a população. Então foi a partir disso que a gente começa a ter uma mudança, né? Não por conta desse artigo, mas a gente já vê que é um movimento, né, de mais de 10 anos de tentar melhorar a capacidade, né, do profissional de trabalhar com fitoterapia. Então, trabalhar com fitoterapia exige um domínio de grande conhecimento e uma análise cuidadosa na hora de eu prescrever. E aí, quando eu for prescrever, eu tenho que começar a fazer essas perguntas, né? Antes de eu pensar qual é a planta que serve, primeiro eu quero pensar assim, qual o efeito terapêutico desejado? Se eu tenho um paciente, por exemplo, com diabetes, o efeito terapêutico desejado pode ser eu ter um controle melhor da glicemia, baixar um pouco essa glicose do sangue. Então, esse é uma ideia para onde que vai me fazer o quê? Caminhar para pensar. Então, qual planta medicinal eu tenho que escolher? Então, eu tenho que procurar as plantas medicinais que possuem já essa característica comprovada, que vão fazer essa modificação, né, no nosso metabolismo e auxiliar para que diminua essa glicose no sangue. Escolhida essa planta, eu tenho que pensar, mas de que maneira eu devo administrar isso para o paciente? Então, qual a melhor forma para eu ter esse efeito desejado? É uma planta que eu posso fazer um chá? É uma planta que eu devo pegar um extrato seco padronizado? Eu vou utilizar ela em cápsula? Então, eu preciso saber isso. Fiz isso? Ok, escolhi, quero dar um extrato seco padronizado em cápsula. Mas qual a dose? Eu posso ter que a planta vai de 100 miligramas até 1000 miligramas. Então, quanto dentro desse caminho vai ser o suficiente para o meu paciente? Escolhi a dose? Escolhi. E aí, por quanto tempo esse meu paciente deve utilizar? A gente tem plantas que a utilização é por 2 semanas, outras que falam que é para ser utilizada por 1 mês, outras que falam que não utilizar mais que 2 meses sem interrupção, que a gente deve fazer uma parada, né, um descanso e aí retornar a essa planta, ou às vezes trocar a planta. Então, isso eu também preciso saber. Verificar se essa planta que eu escolhi, ela possui contraindicações, efeito adverso ou um efeito colateral. Então, é uma planta que, por exemplo, ela baixa a glicose, mas ela aumenta a pressão arterial. Se o meu paciente é diabético e hipertenso, eu resolvo um problema, mas complico o outro. Então, eu preciso saber se ela tem alguma contraindicação. Não é adequada a utilização para gestantes, então eu não posso pensar nela para tratar um diabetes gestacional, por exemplo. Olhar se ela tem algum efeito adverso, ela pode dar coceira na pele, dor de cabeça, ela pode dar enjoo, e aí eu preciso pensar se o benefício dela vai ser mais importante, né? A necessidade de utilizar essa planta, ela se sobrepõe a esse efeito que vai acontecer, né? Ou se ela tem um efeito até colateral, se ela faz interação com medicamentos, né, com alimento, né, se a pessoa já está tomando algum fitoterápico. Então, eu tenho que observar isso. Será que se meu paciente, por exemplo, que está tomando um medicamento para induzir o sono e eu passo uma planta que é para relaxamento, será que isso não pode se somar e o meu paciente chegar a ter algum princípio de desmaio, se sentir sonolento o dia todo e não conseguir executar as suas funções? Então,
eu preciso saber exatamente o que eu estou passando. E aí, dentro disso, essa planta, ela realmente pode ser utilizada. Então, eu conheço a minha legislação, eu já entrei nos sites para olhar como é que está a legislação ligada à Anvisa, o que o Ministério da Saúde diz, o que o meu Conselho de Nutrição fala sobre isso. Depois de eu verificar isso tudo, eu tenho uma parte que é muito importante que eu preciso levar em conta, que vai influenciar em todas essas questões, que é quem é meu paciente. Então, eu preciso saber quem é meu paciente. Só depois que eu tiver ideia de quem é essa pessoa, como é que é o ritmo de vida dela, o que ela espera do tratamento, é que eu posso estar trabalhando com algo como um adjuvante ao plano alimentar. Então, trabalhar com fitoterapia requer estudo e trabalho, sim. Não é uma coisa do tipo, toma aqui, dá essa dose e o problema está resolvido. Para isso, e por conta daqueles erros, aqueles problemas que podem levar, né, à utilização de uma planta errada, é que a nossa legislação cresceu. E aí a gente tem, desde 2007, uma regulamentação colocando a fitoterapia como prática do nutricionista. E em 2008 a gente tem um registro, né, no nosso conselho do título de especialista em fitoterapia. E aí, esse título de especialista, depois ele acabou sendo alçado a uma condição para você poder prescrever. Então, em 2013, a gente tem uma resolução que aí ela vem sempre com modificações, alterando as resoluções anteriores, e ela coloca que só por conta de tantos problemas que as pessoas começaram a ter utilizando o fitoterápico, né, riscos para a saúde, né, ao ponto de levar a um óbito, se colocou que para você poder fazer fitoterapia, você tem que ter um grande conhecimento, que aí foi instituído que para se prescrever um fitoterápico, a pessoa precisaria ter o título de especialista. Então, esse título, ele é um título que não é a pós-graduação, é um título concedido pela Asbram, onde você vai mostrar que você tem um conhecimento vasto na parte teórica e prática da utilização de fitoterapia. Mas isso gerou muita confusão, as pessoas discutiram muito, porque quem tinha feito a pós em fitoterapia se sentia capacitado e acabava sendo excluído, porque ele só privilegiou quem tinha pós até a data do decreto. Tá? E aí, quando passou a partir da resolução, as pessoas já não fazer após já não era a única forma de você conseguir comprovar. Ficou a única forma de eu conseguir comprovar que eu sou bom, eu sei, em fitoterapia eu posso prescrever, era tendo título. E o título, ele independe de você fazer uma pós. Né? Você pode submeter, após ela conta, você vai submeter os seus títulos, né? Mas o que vai entrar ali? Vai entrar também uma prova, caso a quantidade de títulos, né, que você tem, a sua experiência não seja o suficiente ainda para você comprovar. E aí, em 2015, a gente teve uma pequena mudança, acrescentando mais algumas disposições, mas se mantendo dessa forma. Se vai parar por aí? Não. Ciência se move de forma, para algumas coisas até lenta, mas ela continua se movendo. Então, as mudanças, elas não param. A gente tem muita coisa ainda para aprender. E aí, com isso, saiu a 680, tá? Que isso, no curso, a gente vai discutir bem a fundo. Eu vou explicar com muita calma, né? Ponto por ponto ali do que é importante da 680, porque a partir dela, agora você pode prescrever fitoterápico com uma pós-graduação, mas não é tipo qualquer pós-graduação. Então a gente vai discutir bastante isso no curso. De uma forma geral, essa resolução coloca que a prescrição, né, de planta medicinal in natura, droga vegetal, na forma de infusão, decocção, maceração em água, ela é permitida a todos os nutricionistas. O chá, ele entra como alimento. Então, eu posso estar trabalhando com isso independente de eu ter o título, e isso já estava nas outras resoluções, tá? Agora, o medicamento fitoterápico, que antes era só para quem tinha um título, agora ele pode ser também para quem tem a pós-graduação nessa área. Então, vamos lá. Chá, eu posso prescrever, todo nutricionista pode prescrever um chá. Então, a gente pode trabalhar, sim, com fitoterapia. Eu não preciso trabalhar com a fitoterapia em manipulados, eu não preciso trabalhar com medicamento fitoterápico. E o chá não é isento de ter efeito adverso, efeito colateral, de trazer alguma interação. Então, eu preciso estudar, sim.
A fitoterapia na clínica, ela costuma ser utilizada para tratar problemas de saúde que a pessoa já tenha, para prevenir o surgimento de doenças ou até complicações, né, de alguma outra doença que já exista, e ela se torna um apoio junto com o plano alimentar. Lembre-se sempre que você é nutricionista. Nutricionista trabalha com alimento. Eu preciso pensar que a fitoterapia, ela está ali para me auxiliar. Ela não pode ser a minha ferramenta principal de trabalho. Senão, meu paciente sai do consultório com uma lista de produtos para ele fazer ou de chás para ele tomar em casa, quando na realidade eu posso utilizar uma, duas plantas ali para potencializar um efeito de alguma coisa que eu quero, junto com a mudança da alimentação. Então, a mudança da alimentação vem em primeiro lugar. E aí, a gente vai utilizar a planta para diversos fins. Então, vamos pensar em algumas possibilidades, né? Para eu tratar problemas do sistema nervoso, eu vou ter a camomila, eu vou ter o capim-limão, eu vou ter a erva cidreira, eu vou ter o maracujá, eu vou ter o mulungu. Então, são plantas onde eu tenho uma características de auxiliar, de ser levemente sedativa, de trazer relaxamento, de induzir sono. Então, dependendo do meu problema, eu posso sim utilizar uma planta dessa, né? Eu posso acabar fazendo uma pessoa que tem um grau de depressão e não consegue, e junta com isso ansiedade, uma pessoa que não consegue relaxar para dormir. Então, a gente tem várias plantas que são utilizadas e documentadas na literatura para esse fim. Se eu pensar no tratamento do sistema respiratório, eu tenho alho, eu tenho canela, eu tenho eucalipto, eu tenho gengibre, eu tenho romã. Então, são outras plantas que eu vou utilizar. Plantas que também têm seus marcadores importantes, né, para melhorar a dilatação das vias respiratórias, para fazer com que eu consiga eliminar mais secreções, para aumentar a minha imunidade e o meu sistema de defesa dá conta disso, tá? Outro grupo é pensar em plantas, por exemplo, para o sistema digestório. Então, eu tenho a alcachofra, o alho, eu tenho a carqueja, o gengibre, eu tenho hortelã, que são plantas que vão melhorar a minha digestão, que vão estimular o meu suco gástrico, que vão ser protetoras dessa área. Então, é outro caminho, e às vezes plantas até que se repetem, mas outras novas que vão surgindo. E uma outra forma que a gente também vê, dentro de várias, tá? Que eu só estou citando algumas, a gente vê muito mais a fundo no curso, é o sistema endócrino, onde eu tenho a garcínia, a gimena, eu tenho a pata de vaca, eu tenho a soja, eu tenho estévia. Então, eu tenho plantas aqui que vão controlar a compulsão por carboidrato. Eu tenho plantas que controlam a glicemia, que auxiliam para a pessoa manter a glicemia nos níveis adequados. A soja, por exemplo, que é utilizada para menopausa, também os fitoesteróis são utilizados para auxiliar o controle do colesterol, a estévia, que é um adoçante natural. Então, eu tenho várias formas de estar utilizando. A gente no curso vai até tratar de doenças específicas e vocês vão ter um grupo de plantas que são específicas para aquele tratamento, né, com a sua dosagem, como é que eu trabalho com ela em forma de chá, como é que eu trabalho com ela na forma de medicamento fitoterápico, qual é a dose que deve ser dada, como que a gente faz a utilização disso, para que eu vou utilizar. Então, a gente vai discutir em várias patologias ligadas a problemas comuns que aparecem no nosso consultório, tá, para o nosso dia a dia. Aqui, para a gente estar fechando essa conversa, eu trouxe alguns artigos para mostrar como é que a fitoterapia está sendo vista. Então, artigos novos, recentes, né, vocês estão vendo aqui, de 2021. Essa revisão aqui, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela é uma busca, através da fitoterapia, de se encontrar uma solução para a Covid-19. Encontrar alguma forma de eu tratar e curar a doença, né? Utilizando o quê? Utilizando plantas, através dos seus fitoquímicos, tá? Então, foi dado um foco especial às plantas que têm capacidade antiviral, principalmente as que já têm documentos mostrando que elas conseguem combater a infecção por SARS, né, que é o grupo de doenças onde a gente tem o coronavírus, tá? E aí eu separei 3
mas assim, ele tem muito mais ali dentro desse trabalho, é um trabalho bem interessante. Então ele fala da erva tostão, que é uma planta que é anti-hepatotóxica, protetora do fígado. Ela é utilizada para tratar hepatite viral e ela consegue ter a capacidade de inibir o vírus na hora que ele vai se ligar ao hospedeiro. Também tem a groselha indiana, tá? E o feijão branco, rico em fazolamina, que a gente já está acostumado a utilizar para o controle da compulsão por doce, para controle de carboidrato, por conta dele possuir, né, inibidores de enzimas que irão quebrar o carboidrato. E aí a gente vê que essas duas plantinhas elas conseguem inibir as enzimas que também são essenciais para que o vírus consiga se replicar. E a gente tem o chá verde, que é muito conhecido pela gente para utilizar para emagrecimento, que possui catequinas importantes, né, como a epigalato, e essas catequinas elas também conseguem inibir esse grupo de vírus, né, da família onde o coronavírus está. Então, é um estudo que ele tem de forma detalhada a ação de várias plantas e os seus fitoquímicos, mostrando possibilidades de serem utilizados na hora da gente pensar em um tratamento e criar um medicamento. Outro aqui é o que fala sobre a passiflora incarnata, né, o maracujá. Ele fala muito sobre a questão dos níveis de estresse. É um trabalho de 2020 que fala de como que a população anda muito estressada, com problemas ligados a sono. Ele fala que esse estresse crônico a longo prazo pode causar uma série de desordens no nosso organismo. E o maracujá já é uma planta documentada que tem essas propriedades terapêuticas para isso. Ou é uma revisão sistemática, pegou 9 ensaios clínicos, verificou que esses ensaios, alguns trabalharam utilizando apenas em um dia, outros até 30 dias. Os participantes eram todos adultos e a maioria dos estudos acabou relatando que a utilização da passiflora auxiliou para reduzir os níveis de ansiedade. E os níveis que mostraram uma redução excelente foram os que a pessoa tinha maior nível de estresse. Então, deu para concluir que a utilização do maracujá, ele pode sim ser útil no tratamento em pacientes que têm sintomas neuropsiquiátricos. E aqui, nesse outro trabalho, falando sobre a utilização de plantas para tratar o diabetes, ele mostra como que a gente pode utilizá-la até como alimento. Então, ele fala muito do consumo das berries, né, as frutas vermelhas. E ele foi buscar evidências científicas sobre esse papel dessas frutas, o consumo delas na hora de prevenir diabetes e suas complicações. E aí eles avaliam uma série de frutas ali, mirtilo, cranberry, framboesa, amora, sabe, morango, açaí, groselha. E o que foi interessante? Foi que quando ele foi avaliar isso, ele viu que o consumo dessas frutas acabava sendo uma forma confiável e eficaz de prevenir e controlar as mudanças, né? Tanto pela glicemia como também pelo aumento de gordura no sangue. E aí houve variações nesse nível de glicose e insulina pós-prandial, quando a pessoa fazia o consumo logo após a refeição, auxiliando para que a glicemia fosse revertida e até normalizada em pessoas que já eram diabéticas. Então, eu colocar uma fruta para o meu paciente consumir após uma refeição, eu posso sim estar fazendo fitoterapia. Por quê? Porque aquela fruta eu não estou dando como escolhe uma fruta qualquer. Eu estou especificando e estou colocando ela ali com uma quantidade X para eu fazer um tratamento. E aí eu também posso utilizar chás, eu posso utilizar manipulados, tá? Mas o que é interessante é que eu posso colocar isso como algo do dia a dia do meu paciente. Então, antes de eu sair prescrevendo, de eu parar para pensar se eu quero trabalhar com isso, existem até documentos que eu posso pegar de graça na internet. A gente tem um Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, está do Ministério da Saúde. A gente também tem a nossa Farmacopeia Brasileira, que é um formulário de fitoterápicos. Teve a primeira edição em 2011, saiu a segunda em 2018. E, além disso, a gente tem um caderno de atenção básica falando sobre as PICs, as práticas integrativas e complementares, onde a fitoterapia entrou. Inclusive, a gente tem a 679, que é uma lei que fala sobre as PICs, e depois a 680, onde a fitoterapia foi enquadrada ali. Então, a gente tem muito documento
pronto que pode dar um suporte a gente na hora da gente escolher o que a gente quer trabalhar, como trabalhar e por que é importante a gente se aprofundar nesse estudo. Lembrar sempre que antes de eu pensar em sair passando fitoterápico, que a empresa tal fez a propaganda para mim, ou eu pegar uma informação que eu vi solta, sabe, no Instagram, num blog, né, seja na forma de planta-alimentos, chá ou medicamento fitoterápico, é necessário que a gente conheça a planta em questão, que a gente saiba quais são os aspectos que estão envolvidos naquela planta, né, o que ela pode trazer de problema para o meu paciente. Então, a única coisa que eu posso aconselhar vocês é estudar sempre. Nunca parem de estudar. Então, convido vocês a estarem comigo no nosso curso de fitoterapia para nutricionistas. A gente vai ter esse curso e ele vai ficar à disposição também na plataforma EAD. Façam esse investimento no conhecimento de vocês. Isso pode render excelentes frutos para o seu trabalho. A fitoterapia ela pode trazer excelentes resultados, mas você precisa ter conhecimento de como aplicar, como utilizar, né, de forma segura, para que ela se torne uma ferramenta muito útil no seu dia a dia. E se você nunca tinha parado para pensar na possibilidade de trabalhar com a fitoterapia, comece a ampliar um pouco mais o seu olhar, porque às vezes é até uma forma muito mais fácil de você cuidar do seu paciente. A utilização de um chá é muito mais barato do que vários medicamentos que são colocados ali e eu posso conseguir o mesmo resultado, além da questão de conforto, além da utilização do chá, ele também entrar como uma forma de terapia sensorial, né, de trazer paz, de ser um momento de relaxamento para o teu paciente e onde você vai estar ali colocando outras práticas em conjunto com ela. Então você pode estar trabalhando a fitoterapia dentro de um conceito de mindful eating, sabe? Existem enormes possibilidades de você trabalhar com isso. Aqui nessa nossa conversa foi só um pouco do que vocês vão ver no nosso curso. Aqui eu deixo só um gostinho para que vocês se interessem e possam vir com a gente para aprender cada vez mais. Aguardo vocês na Nutrilane.